Olá, sobreviventes em livros, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, importantíssimo nos dias atuais. Vamos falar sobre o mito de Medusa. Vocês vão me perguntar, mas professor Renato, o que tem a ver o mito de Medusa com os dias de hoje? Porque de todos os mitos da antiguidade, nenhum é mais famoso do que realmente o mito de Medusa, o mito da Medusa. Basta mencionar, falarmos, nos referirmos aos seus cabelos de serpente e um olhar que petrifica, transforma homens em pedra, para que todos nós saibamos sobre o que ou quem estamos a falar. Medusa é uma górgona, sendo a única mortal de 3 irmãs. Por isso mesmo, ela é a personagem mais trágica. Então vamos começar logo de uma vez o nosso dedinho de prosa sobre um dos mais importantes e simbólicos mitos da mitologia grega. Cheia de terror, mas beleza. Punição divina, mas também heroísmo. E seus temas sempre usados tanto por roteiristas de cinema quanto por escritores em seus bordados literários criativos a partir do mito de Medusa. Então, dê o play antes que viremos pedra. Sobreviventes, como todos os mitos, sejam eles gregos, romanos ou nórdicos, vikings ou celtas, lá desde a Península Ibérica, Portugal, até a Irlanda, Inglaterra, Escócia, País de Gales, não importa. Não importa. O que são mitos? Mitos são histórias que falam, narram sobre o que acontece na sociedade. O comportamento do homem dentro daquela sociedade. E a origem da história de Medusa está enraizada na tradição oral, pois os mitos eram transmitidos de forma oral. Graças ao poeta romano Ovídio, que viveu no século I depois de Cristo, que a incluiu em sua obra Metamorfoses, não se confundir com Metamorfose de Franz Kafka, que foi escrita lá 2000 anos depois, no século XX, no iniciozinho do século XX. Bem, Ovídio incluiu o mito de Medusa de narrativas gregas e muito mais antigas até do que o próprio mito de Medusa em sua coletânea chamada Metamorfoses. Assim, o mito chegou até os nossos dias. Muito bem antes desse mito, muitos outros textos de outros autores, como Homero e Hesíodo, já faziam referências às figuras das górgonas, o que indica que Medusa já era uma entidade conhecida e temida desde o período arcaico da Grécia. O mito da Medusa surgiu na Grécia Antiga entre os séculos VIII e V antes de Cristo, no exato momento em que esses tipos de histórias tinham uma função essencial: explicar o mundo às pessoas, educá-las moralmente e propor reflexões sobre os limites existentes entre o ser humano e o ser divino. Nesse universo, literalmente nesse Monte Olimpo, os deuses eram poderosos, passionais, ou seja, deixavam-se levar pelas emoções e muitas vezes, e a maioria das vezes, injustos aos olhares do século XXI e também do século XX. Então, abrindo um parênteses aqui, não devemos julgar atitudes antigas, condizentes com aquelas épocas, com as atitudes de hoje. Mas podemos, a partir dessas atitudes, refletirmos para que não as cometamos hoje em dia. Façamos diferente. Então, fechemos esse parênteses aqui. A história de Medusa expõe o modo de pensar
e os valores daquela sociedade. O medo do caos, a punição exemplar e a exaltação do herói masculino que restaura a ordem em contraste com o controle da sexualidade e da vontade femininas. Hoje, provavelmente mais do que em outros tempos, e muito mais apenas do que simplesmente um monstro, Medusa é um monstro, muito longe disso. Sim, Medusa é um símbolo que pode ser vertido ao olhar feminino, ou melhor, dar voz às falas femininas. E por quê? Porque Medusa está mais viva do que esteve em sua própria Grécia Antiga, com a sua imagem frequentemente reinterpretada nas artes como literatura, o cinema e pelos debates contemporâneos sobre poder, violência e silenciamento e demais ações dos homens contra as mulheres. Certamente por isso seu olhar ainda petrifique, ainda faça sentido, não pelo terror, mas pela força de uma história e uma voz que se recusam a ficar lá no passado. A história da Grécia é fascinante. Eu mesmo sempre penso como seria a vida na Grécia Antiga ou em Roma, como seria a vida na Antiguidade. Porém, muitos de nós devem ter se esquecido dessa história fascinante. Então, vamos nos relembrar. Esse é o convite. Vamos nos relembrar o que de fato acontecia no mundo helênico. E já que eu falei de helênico, o nome Helena remete à nacionalidade grega. Olha que interessante. Logo, Helena significa a grega. Então vamos nos lembrar como era o mundo helênico durante a época do mito da Medusa. A Grécia Antiga vivia a transição do período arcaico, cerca aproximadamente do século VIII a.C., para o início do período clássico, o início do século V a.C. Aquela época ficou marcada pelo florescimento da poesia épica, dos grandes sistemas mítico-religiosos gregos e pela consolidação das cidades-estados independentes, as polis, como Atenas, Esparta, Corinto e Tebas, com cada qual a possuir suas próprias leis, tradições e formas de governo, embora todas elas compartilhassem uma mesma base cultural e religiosa helênica. Polis, só para nos recordarmos, polis é a origem das palavras política e polícia, pois polis significa em grego cidade. Política é aquilo que se faz na cidade. Não é política como conhecemos hoje em dia, mas o contato entre as pessoas. Então, quando vamos a um supermercado, fazemos política. Quando vamos à escola, fazemos política. E quando estamos em meio de familiares ou vizinhos, fazemos ainda mais política. E polícia? Polícia é aquele que guarda a polis. Vejam bem que interessante. E o sufixo polis, que entrou nas línguas neolatinas, como português, galego, espanhol, que é o castelhano da região de Castela, o catalão lá da região de Barcelona, o francês, o italiano, o romeno e a antiga língua quase extinta dálmata, falada numa região lá da Croácia. Esse sufixo aparece em palavras como Teresópolis para significar cidade de Teresa e Petrópolis para significar cidade de Pedro e em demais nomes de cidades
no Brasil. Mas vamos voltar à Grécia, porque naquele momento ela ainda não era unificada. Eram vários territórios unidos pela mesma língua, seus mitos e, sobretudo, práticas religiosas politeístas, que eram o pilar central da vida diária dos gregos. Dessa forma, naturalmente, muito tempo antes do surgimento da filosofia racional através dos filósofos, os gregos criaram narrativas orais para a origem do cosmos, ou seja, para explicar como o mundo foi criado, como os fenômenos naturais acontecem e sobre as relações humanas que elas devem ensinar e transmitir valores sociais, legitimar hierarquias e estabelecer limites morais e, claro, fundamentar o poder dos deuses sobre os seres humanos. Por isso, mitos como os de Medusa eram muito mais do que simples histórias fantásticas contadas oralmente em festas religiosas, banquetes e celebrações públicas como casamentos de geração em geração. Na verdade, eles eram usados como parábolas para educação moral, preservação da memória coletiva do povo e compreensão do mundo. Nesse ponto, a figura de Medusa e, óbvio, de outras personagens surgem nesse universo mítico simbólico em que o divino é imprevisível e, ao mesmo tempo, cruel, e que o ser humano deve aceitar, acatar seu destino com reverência e gratidão. As oferendas simbolizam a gratidão dos homens aos deuses, ou pagar o preço pela desobediência e rebeldia. As tragédias simbolizam a punição do homem pelos deuses. Ninguém queria pagar o preço de ser punido, óbvio. Profundamente patriarcal e hierarquizada, a sociedade grega arcaica concentrava a cidadania plena nas mãos dos homens livres, enquanto mulheres, estrangeiros e escravos ocupavam posições subordinadas, ou seja, estavam abaixo dos homens livres. Para quase todas as mulheres restavam-lhes o lar e a preservação da honra familiar. Já as mulheres belas eram vistas como seres perigosos que poderiam estimular o desejo, disseminar a discórdia nos lares. Esse pensamento que ajuda a compreender por que tantas personagens femininas da mitologia e também dos contos de fadas são punidas, silenciadas ou transformadas em monstros. Esse pensamento reflete diretamente a construção do mito. Medusa encarna esse medo. Dona de raríssima beleza, Medusa faz brilhar os olhos de um deus, mas a punição não recai sobre ele, recai sobre ela. Em resumo, o controle do corpo e a repressão da sexualidade feminina revela a mentalidade cultural comum. A mulher era culpada pela desordem, mesmo se fosse vítima. Já a autoridade masculina, fosse divina ou humana, essa era absolutamente incontestável. No hemisfério cultural, quando o mito surgiu, a Grécia colonizava regiões do Mediterrâneo e intensificava suas relações com os povos do Oriente Próximo e no norte da África, como o Egito.
Tais intercâmbios culturais influenciaram sobremaneira na formação da iconografia, das crenças religiosas e da criação dos mitos helênicos. É possível que a forma diferente e monstruosa de Medusa tenha refletido esse contato com o outro, o estranho, o desconhecido, o estrangeiro, aquele que não faz parte da minha cultura, presente em sociedades em expansão ou colonizadoras como a própria sociedade grega. A poesia épica floresceu textos atribuídos a Homero, como Ilíada e Odisseia, e Hesíodo, Teogonia e Trabalhos e Dias, que ajudaram a organizar o panteão dos deuses e a dar contornos mais definidos e simbólicos aos mitos tradicionais, à medida que eram transmitidos e reinterpretados com o passar do tempo. A história de Medusa reflete também a valorização do ideal heróico, o típico arquétipo de uma sociedade guerreira que exaltava a honra, a coragem e a fama. Nessa esteira, os heróis mitológicos funcionavam como modelos de comportamento. Então, Perseu, ao derrotar Medusa, torna-se símbolo do triunfo do herói civilizador que vence o monstro, restaura a ordem sobre o caos e emprega a inteligência em vez da força bruta. Esse paradigma era primordial, era fundamental numa sociedade que valorizava a honra, a coragem e a glória. Tríade das aspirações de uma Grécia que visava a estabilidade, identidade e coesão social. Sem dúvida, os mitos ajudaram a forjar a identidade cultural grega. No hemisfério da religião, o mito dialoga com antigas crenças apotropaicas, ou seja, crenças ligadas à proteção contra o mal. Por isso, desenhos da cabeça da Medusa, Gorgoneion, decoravam escudos, templos, moedas e até fachadas de casas, residências e prédios públicos, pois as pessoas acreditavam que bastava pintar o rosto monstruoso com olhos arregalados e serpente que afastava imediatamente forças malignas. Portanto, os dois polos de Medusa expunham a típica complexidade ambígua dos mitos gregos. O que ameaçava também poderia proteger. Todas essas informações respondem ao fato de que, através dos milênios, uma gama incontável de estudiosos insiste em defender que a figura de Medusa pode ter sido criada a partir de antigas divindades femininas ligadas à terra, à morte e à regeneração, e que, com o passar do tempo, mas na Grécia Antiga ainda, naqueles tempos, foram reinterpretadas sob uma ótica mais negativa à medida em que o panteão olímpico se consolidava. Ao mesmo tempo, isolava antigas figuras femininas de poder. Portanto, surgido em um tempo quando a religião, arte, política e moral eram indissociáveis, ou seja, estavam alinhavadas firmemente, o mito de Medusa carrega as cores de monstros e heróis e também as de medo, poder, punição, beleza e silêncio. Temas que, ao soarem na antiguidade, continuam a ecoar até os dias de hoje do século XXI. Sobreviventes, agora
o momento mais aguardado por vocês e por mim. O mito da Medusa. Muitos ouvem e não se lembram. Muitos já ouviram falar, mas não conhecem. Então, dizem que, muito além das cidades e dos portos conhecidos pelos gregos, existia um lugar onde o céu tocava o mar. Ali, onde o mundo parecia terminar, o vento ventava voraz e o silêncio chiava através de 3 irmãs, onde elas viviam. As irmãs Górgonas, as imortais Steno e Euríale. E Medusa, que delas, das 3, era justamente a que carregava o destino mais estranho e cruel. Nenhum mortal ousava procurá-las, muito menos desejavam encontrá-las. Muito antes de virar o ser que o mundo passaria a temer, Medusa, a jovem sacerdotisa do templo de Atena, era dona de raríssima beleza. Seus cabelos causavam admiração e também inveja das deusas. Um belo dia, o fatal encontro acontece dentro do templo, onde os deuses do Olimpo, honrados com devoção, quase sempre abusavam dos limites dos mortais, pois a força era a lei e o silêncio pesava em ecos. O senhor dos mares e das tempestades, Poseidon, pousa seu olhar libidinoso em Medusa e suas mãos à força no corpo da jovem. Quando a deusa Atena descobre, a deusa da sabedoria é tomada por uma fúria incontrolável. Seu tempo fora profanado, sua ordem violada. Mas o castigo não recai sobre Poseidon, e sim sobre a pobre sacerdotisa. Em sua vingança, Atena transforma a beleza da rival em horror. Seus cabelos se contorcem imediatamente e, de repente, ganham vida, virando serpentes que sibilam eternamente. Sua pele fica dura, seu rosto se torna aterrorizador. Mas o pior ainda estava por vir. Seu olhar com olhos lindos que tinha, passa a ser amaldiçoado. Todos que a olhassem diretamente nos olhos seriam transformados em pedra. Desesperada, Medusa grita, mas ninguém a ouve, ninguém a escuta. Condenada e expulsa do mundo dos homens, Medusa passa a viver nas cavernas no extremo ocidente da Grécia, próximo ao país das Hespérides, que representam o final da tarde, a transição entre o dia e a noite. Daí a palavra véspera. Lá numa ilha rochosa no oceano. Isolada, Medusa não caça, não conversa, não ama. Apenas existe. Todas as criaturas que se aproximam, seja por curiosidade ou por bravura, viram estátuas silenciosas, uma após outra, todas espalhadas ao redor do seu refúgio, para lembrar ao monstro sua solidão eterna. Muitos anos se passam, muitos anos, desde a situação do templo. Longe, bem longe, em um palácio, alguém, por acaso, se lembra do nome esquecido
de Medusa. O jovem Perseu recebe a única missão que raros aceitariam: levar a cabeça da Górgona como prova de coragem. E alguns deuses decidem ajudá-lo. O primeiro, Hermes, deus mensageiro da velocidade e da astúcia, que é Mercúrio para os romanos, lhe dá uma espada capaz de cortar um fio de cabelo, parti-lo ao meio. Em seguida, Atena, ela mesma, entrega-lhe um escudo tão polido, que mais parecia um espelho. Já as ninfas dão-lhe sandálias aladas e um capacete que, quando o coloca na cabeça, o torna invisível. Então, Perseu entende que não se trata de força, mas de cuidado, pois um olhar em falso e tudo acaba, viraria pedra. Após uma longa jornada, Perseu finalmente chega na ilha das três irmãs Górgonas. Apenas duas são imortais: Esteno e Euríale. Naquele momento que ele chega, Medusa dorme. Em sua cabeça, as serpentes começam a se mexer, se mover lentamente, como se pressentissem o perigo a pairar no ar. Lentamente, Perseu respira fundo e entra de costas, guiando-se pelo reflexo do escudo, mantendo seus olhos bem fixos no espelho. Ele ergue a espada. O golpe é rápido, o golpe é preciso. O corpo de Medusa despenca, as serpentes calam-se e o silêncio pesado retorna, mas não totalmente. Inesperada e instantaneamente, assim que o sangue da Górgona toca o chão, através dele, ela consegue ainda gerar vida a dois seres: a Pégaso, o mítico cavalo alado, e a Crisaor. Mesmo na morte, Medusa gera. Mesmo vencida, Medusa transforma o mundo. Então, Perseu observa essa aura poderosa da cabeça de Medusa, toma sua cabeça decapitada e foge. Mas as irmãs imortais despertam, veem Medusa morta e partem atrás de Perseu em vingança. Mas o rapaz consegue escapar usando o capacete da invisibilidade. Vocês se recordam? Esteno e Euríale, de luto, choram a perda da irmã. Mas a cabeça da Górgona ainda tinha seus poderosos encantos. Com ela, Perseu derrota inimigos, vence batalhas sem lutar jamais. Então, Atena, sabendo disso, decide ela mesma desenhar o rosto da Medusa em seu próprio escudo, transformando o terror em proteção. O mito se fecha com uma ironia poderosíssima. O que foi punido e eliminado torna-se símbolo de defesa da própria ordem divina. E assim, enquanto as areias da ampulheta fluírem, a lenda será contada. Porque Medusa não desaparece, ela muda de forma, de mulher a monstro, de monstro a símbolo. E talvez seja por isso mesmo que ainda hoje seu olhar continue
a nos alcançar, mas não para nos transformar em pedra, mas para nos obrigar a parar e escutar e a refletir. Sobreviventes, história bem atual em relação às falas femininas sobre conquista e tudo o que lhes acontece hoje em quaisquer países, suas lutas no mundo de trabalho, privações da liberdade de escolha, a violência, seja doméstica ou não, que tenta calá-las e até mesmo eliminá-las pelo simples fato de serem mulheres. Medusa é uma figura, uma das mais complexas, trágicas e ao mesmo tempo mais fabulosas da mitologia grega. A mulher não nasce monstro, mas é tornada monstruosa por punição. Sua trajetória de existência é selada pela perda da voz, da identidade e do convívio social. Ela é silenciada, é transformada, por isso a perda da identidade e do convívio social, porque é isolada. Contudo, Medusa concentra um poder absolutamente espetacular, único, que não existe na literatura. Não existe nenhuma personagem com poder semelhante, porém muito frágil. Ela, mesmo isolada, tem seu olhar a impor respeito e também medo. Por isso ela encarna a ambiguidade entre vítima e ameaça, fragilidade e força, silêncio e potência criativa. Lembram-se que ela ainda consegue gerar vida mesmo morta? Nesse vértice oposto, está Atena, deusa da sabedoria e da guerra estratégica, que ao atuar como guardiã das normas sagradas, simboliza a ordem, a razão e a autoridade institucional. Quando a deusa pune Medusa, Atena torna-se agente de repressão em nome da ordem divina, expondo que as próprias mulheres também atuam na manutenção do sistema patriarcal. E, como fazem até hoje, em nenhum momento Atena questiona a violência do deus masculino. Muito pelo contrário, ela usa essa licença da manutenção do sistema patriarcal, que está em suas mãos, para ela reafirmar a hierarquia. Mesmo fundamental para o conflito, Poseidon, que é Netuno para os romanos, praticamente não é punido, ou melhor, não é punido por seu ato. E essa simples atitude de não punição reforça o desequilíbrio de poder entre deuses e mortais, homens e mulheres. O deus dos mares simboliza a força bruta, o desejo incontrolável e a impunidade associada ao poder masculino, tanto na sociedade grega patriarcal, quanto na mitologia, cultura. Perseu, por sua vez, veste a capa, lembram-se, herói com capa, do ideal heróico grego, aquele que vence pela astúcia, pela técnica e, claro, pelo apoio dos outros deuses. Se Medusa é punida, Perseu é celebrado, recompensado e integrado à ordem social com uma medalha no peito. Resultado, sua vitória legitima o sistema, já que o herói, ao derrotar o monstro, o caos, restaura a vida normal, ainda
que esse monstro seja fruto de uma injustiça anterior. Ou melhor, duas injustiças. A violência que sofrera no templo e a punição como vítima. Em tempos atuais, o lamentável pensamento de que o culpado é a vítima e não o criminoso deve ser revisto e mudado urgentemente. Poder e punição são dois dos temas mais importantes que contornam o mito de Medusa. Diversos deuses exercem autoridade absoluta sobre mortais, que recebem castigos muitas vezes injustos e desproporcionais. Medusa é punida não só por um ato ocorrido no templo de Atena, mas por estar vulnerável em um sistema divino e social que privilegia o poder masculino. O mito naturaliza essa punição, refletindo os valores da Grécia Antiga. A ordem era mantida graças à submissão aos deuses e às normas patriarcais. Outro tema, certamente o mais relevante de todos, é o controle feminino. No início, Medusa era uma belíssima mulher, de raríssima beleza. Mas com o passar do tempo, ironicamente, sua beleza é considerada perigosa. Por quê? Pelo desejo que desperta. Sua transformação em monstro simboliza o medo social da independência e da liberdade sexual femininas, que estariam fora do controle masculino, fora do domínio masculino. Ao silenciá-la e isolá-la, o mito reforça a ideia de que o feminino indomado deve ser contido, sufocado e eliminado para que a ordem seja preservada. O status quo preservado, inalterado, inabalado. De acordo com o mito, o olhar de Medusa funciona como um instrumento de poder, pois encanta, paralisa e petrifica. Seu olhar representa um medo do confronto direto com tudo que provoca as normas estabelecidas. E abrindo um parênteses, eu sou de um tempo em que bastava a avó, o avô, a mãe e o pai olhar para nós, quando crianças, que já sentia o gelo no corpo, porque bastava esse olhar que a gente já sabia que estava a fazer coisas erradas, fazer traquinagens, fazer criancices. Exatamente isso, porque as normas estabelecidas pelos pais, se fossem rompidas pelos filhos, bastava um olhar, um simples olhar, que a gente já sabia que fez coisa errada, havia feito coisa errada. Vamos retornar para cá. O herói Perseu somente consegue vencer o monstro ao evitar o contato visual direto. No cotidiano, o olhar é metáfora para infinitas situações que vão desde o conhecimento, o convívio entre colegas de trabalho ou vizinhos, ou ainda familiares, a violência urbana das cidades, ou até uma revelação que desestabiliza emocionalmente. Todas essas possibilidades sugerem que certas verdades são insuportáveis quando desveladas, reveladas, enfrentadas ou mesmo desafiadas. Se nos debruçarmos em leituras, perceberemos que, ao longo da história do homem
infinitos símbolos históricos e culturais foram aparecendo e desaparecendo, junto com as civilizações que os criaram. Dentre esses mais famosos e poderosos é o olhar petrificante, a pauta desse mito. Historicamente, ele expressa o medo do caos, do desconhecido, daquilo que pode ameaçar o status quo, a estabilidade social. No prisma cultural, o olhar de Medusa representa a força de uma vontade que paralisa, ou a presença feminina que não pode ser ignorada. Dessa forma, precisa ser anulada, evitar aquele reflexo. Quando separada do corpo, a cabeça do monstro, o Gorgoneion, assume o papel de símbolo apotropaico na Grécia Antiga, passando a ser usado em armaduras, escudos, moedas, edifícios públicos e até em residências para afastar o mal. O uso desse símbolo exibe a contradição cultural daquilo que é visto como monstruoso, também é reconhecido como poderoso e protetor. Ironicamente, o mito transforma a vítima em instrumento da própria ordem que destruiu. Sem pares na literatura, um dos elementos mais interessantes, instigantes e intrigantes são as serpentes, em vez de cabelos na cabeça de Medusa. Antes das civilizações helênicas, muitas culturas mediterrâneas consideravam a serpente símbolo dos ciclos vitais e das forças primordiais. Ou seja, elas carregam antigos significados ligados à terra, à morte, à regeneração. Ainda assim, no mito, esse símbolo é ressignificado de forma negativa, o que indica o processo de demonização de antigas figuras femininas associadas à natureza e ao sagrado arcaico. Principalmente essa demonização ocorrida a partir do nascimento das pautas judaico-cristãs. O interessante ser que surge é Pégaso. O nascimento do mítico cavalo alado ocorre a partir do sangue de Medusa e simboliza a ideia de que a destruição não anula totalmente a criação, mas purifica-se, organizando novas formas. Mesmo silenciada, a mãe dá à luz uma nova criatura ainda mais elevada. O alvorecer desse novo elemento é a ponte entre o mito grego e os ancestrais cultos ligados à fertilidade e à renovação, mostrando que, apesar da violência simbólica sofrida, Medusa guarda dentro de si uma potência criadora que rompe as barreiras do tempo. Sobreviventes. Sabemos que ao longo do tempo, a imagem de Medusa povoou a imaginação, gerando diversas curiosidades, inspirações bem anteriores às incontáveis versões literárias do mito. Por exemplo, artistas faziam e decoravam cerâmicas gregas, arcaicas, escudos e fachadas de templos e residências com o rosto grotesco, a língua para fora e os olhos arregalados da Górgona. Nesses desenhos, Medusa não é bela nem trágica, mas é assustadora e, ao mesmo tempo, protetora. A ideia da Medusa como mulher, bela, punida, aparece principalmente em textos de poetas como Ovídio, cujas mudanças reinterpretativas do mito
também ocorriam à medida em que o tempo e as sensibilidades culturais, os olhares culturais, também se alteravam. O caráter simbólico de sua história propiciou que o legado de Medusa atravessasse os milênios. Na antiguidade, seu folclore era bivalente, já que servia tanto como advertência moral quanto escudo de proteção. Já em tempos modernos, o mito passa a ser relido como símbolo de injustiça, silenciamento e resistência, uma vez que Medusa passa de ser monstro para metáfora da mulher punida, da vítima transformada em ameaça, da força que assusta justamente por não se submeter ao poder masculino. Exatamente essa mudança de ótica que explica os motivos de Medusa continuar tão presente no imaginário popular contemporâneo. Dessa forma, somente numa breve análise de sua presença nos séculos 20 e 21, percebemos que Medusa é constantemente reinventada desde atuações constantes em palcos do teatro moderno, filmes, músicas e até em bandas desenhadas ou revistas em quadrinhos, games, animações, ora como vilã, ora como anti-heroína. E até nas passarelas da moda. Medusa desfila em campanhas publicitárias, cartazes de coleções de moda e no famoso logotipo da grife Versace, que adota a górgona como símbolo de sedução irresistível. O olhar que antes petrificava passa agora a simbolizar fascínio, poder e desejo. Do prisma semiótico, Medusa reúne símbolos contraditórios. Seu olhar representa o conhecimento proibido e o desconforto com o confronto com verdades. Suas serpentes indicam ciclos de morte e regeneração, ligando Medusa a forças arcaicas da natureza. Sua morte por decapitação simboliza o silenciamento da fala, o domínio do corpo e a proibição das vontades das mulheres. Por outro lado, a sobrevivência simbólica da cabeça resume a impossibilidade de se eliminar completamente tudo que foi reprimido. Assim sendo, Medusa é um signo complexo que concentra medo e potência na mesma figura simbólica. Na cultura de massa, Medusa aparece em diversas adaptações clássicas da mitologia e releituras contemporâneas. Na sétima arte, filmes como Fúria de Titãs, de 1981, e também o seu remake de 2010, Medusa aparece em sua versão natural, ou seja, como uma criatura de terror, o monstro sem a extensão trágica da própria personagem, a tragédia do teatro grego. Só que, de uns tempos para cá, em razão de as vozes femininas ecoarem ao redor do mundo, diversas produções mais recentes têm destacado seu lado humano, além de expor Medusa como vítima da violência divina que sofrera. O que, sem dúvida nenhuma, liga o mito a debates sobre gênero, poder e violência exercidos contra as mulheres. Nesse vértice, filmes como Percy Jackson e Os Olimpianos, tanto nos filmes quanto nas adaptações cinematográficas, Medusa é irônica e ressentida e vive nos dias de hoje.
Já séries de TV como Xena ou Xena, a Princesa Guerreira, propõem uma revisão crítica dos mitos clássicos. Então, a mulher das serpentes na cabeça é reinterpretada a essa luz, de forma mais simbólica, ao dialogar com o empoderamento feminino. Medusa nasce como símbolo de mulheres que não se deixam domesticar, no sentido de lavar, passar, cozinhar e cuidar de filhos, por homens do tipo macho alfa. Ou seja, o mito veste a capa da linguagem contemporânea de resistência, vontade e independência femininas. Por tais razões, Medusa está viva no meio de nós. Porque sua história nunca chegou ao fim, jamais foi calada. Ao longo da história da humanidade, cada autor de cada época projeta na Górgona seus medos, desejos e conflitos mais internos. Cada autor de cada época passou Medusa de monstro antigo a símbolo cultural moderno. Por isso, Medusa continua a nos olhar como se nos dissesse que o verdadeiro desconforto não está no seu olhar, mas no que esse olhar nos obriga a enxergar. Sobreviventes, esse foi o nosso dedinho de prosa sobre um dos mais famosos e importantes mitos da Grécia Antiga, Medusa. Depois do que nós falamos, vem uma importantíssima e necessária, urgente, emergente reflexão de entender por que hoje, em pleno século XXI, ler o mito de Medusa se faz mais importante do que provavelmente 300 ou 200 ou 100 anos atrás, ou mesmo 1000 ou 2000 anos atrás. Sabemos que mito da Medusa reflete diretamente a visão de mundo da Grécia Antiga, palco onde os deuses exerciam seu poder absoluto sobre os mortais, do jeito que bem entendessem, do jeito que queriam. E as punições divinas eram formas de manutenção da ordem, fossem tais punições justas ou, como na maioria das vezes, injustas, ao bel prazer dos deuses. Se transpusermos essa lógica da punição para um contexto histórico marcado pela forte presença da religião, a Igreja e o puritanismo protestante, numa época sem separação entre o sagrado e o cotidiano, como a Idade Média, é possível notar que a transformação de Medusa, mulher, em monstro, o não sagrado, é um potente exemplo da supremacia divina, religião, e da fragilidade e submissão humanas diante da vontade ou opressão dos deuses olímpicos. No caso, o deus cristão punitivo defendido pela Igreja Católica ou pelo puritanismo protestante de séculos e séculos atrás. Na antiga sociedade grega, a mulher era vista como a causadora da desordem moral e da desordem social. Por isso, nos mitos, quase sempre, o feminino era representado como portador do perigo ou da tentação, ou ainda da destruição, o pecado cristão. De tal modo, Medusa personifica o medo masculino da independência da mulher, escondido pelo véu da necessidade cultural de um homem controlar, punir e silenciar a mulher, principalmente se a beleza e o desejo femininos ameaçam a ordem estabelecida ou a sua ordem dentro de casa.
Assim, a falta de castigo a Poseidon e a punição à Medusa explicam os valores patriarcais não apenas daquela época, mas todos aqueles de hoje em dia. Naqueles tempos, o confronto mítico entre Perseu e Medusa alimentou o ideal heróico. O exemplo de Perseu que vence sem empregar a força bruta. Não precisa dela, utilizando apenas a astúcia e o auxílio divino. Tudo isso evidencia os valores essenciais de uma sociedade que exaltava a inteligência estratégica, a honra e a glória heróicas. A derrota do monstro simboliza a vitória da civilização sobre o incivilizado. O que era interessante para uma Grécia que afirmava, à época, sua identidade cultural diante do mundo desconhecido, diante dos locais por ela colonizados, desconhecidos. A permanência do mito ao longo dos milênios reforça sua enraizada ligação com estruturas sociais e culturais de seu tempo, com reflexos evidentes nos atuais. Ao narrar a metamorfose de uma mulher em monstro e sua consequente morte por um herói, o mito de Medusa legitima hierarquias, papéis sociais e concepções morais vigentes no mundo antigo, ou seja, muito além das fronteiras da Grécia. Com o movimento das areias por Cronos, o deus do tempo, daí a origem das palavras cronômetro, cronologia, cronograma, sua complexidade simbólica permite releituras contemporâneas, confirmando que os mitos, ainda que enraizados em um contexto histórico específico, atravessam as eras e constroem diálogos com novas realidades, pois o homem, o ser humano, segue em sua história praticamente imutável ao repetir os mesmos vícios de antigamente. Sem dúvida, hoje, por isso tudo, ler a história de Medusa é reconhecer que os mitos não pertencem apenas ao passado, não estão ancorados no passado de antigas civilizações. Na verdade, são narrativas fundadoras que permanecem vivas a explicar comportamentos, medos e estruturas de poder ainda presentes na sociedade contemporânea. Dessa forma, mais do que uma criatura fantástica, Medusa é uma fortíssima e poderosa metáfora sobre punição injusta, silêncio e desigualdade, temas que continuam dolorosamente atuais para as mulheres. Então surge um inevitável questionamento a propor uma reflexão tão inevitável quanto: quem é responsabilizado quando ocorre uma violência? No mito de Medusa, a punição recai sobre a vítima, enquanto o agressor, por ser um ser divino, permanece impune. Lógica, infelizmente, muito comum no mundo moderno em muitos países. Mais uma vez, é o que justifica o porquê de a leitura de Medusa ser tão imprescindível para homens e mulheres percebermos como certas mentalidades atravessaram os milênios e persistem nas relações familiares, sociais e institucionais, muitas vezes de forma velada. Em outro diâmetro, Medusa nos leva a refletir sobre o olhar. Quem pode olhar, quem é olhado e quem deve baixar
os olhos. Seu poder de petrificar simboliza o desconforto que certas verdades geram quando são encaradas firmemente. Hoje, um tempo irrigado por imagens, julgamentos rápidos e exposição midiática constante, muitas vezes desnecessárias, Medusa nos lembra que nem todo olhar é neutro e que alguns olhares ainda o assustam porque desestabilizam narrativas e atitudes dominantes. Nessa esteira, revisitar um mito de Medusa também se torna um necessário exercício de releitura crítica, uma vez que somos convidados a ouvir vozes silenciadas pela tradição e a reinterpretar histórias que foram contadas, passadas durante séculos e séculos, a partir do ponto de vista de quem detém o poder ou o usa. E um típico caso é o da escritora inglesa Evelyn Beatrice Hall, que escrevia sob um pseudônimo masculino, S.G. Tallentire. Ela, entre vários livros, escreveu a biografia, ela foi a biógrafa do filósofo francês Voltaire. Seu livro, Os Amigos de Voltaire. Em breve terá aqui no canal esse livro, um vídeo sobre esse livro. E em suas palavras, nas páginas da biografia, tem a seguinte frase que provavelmente vocês já ouviram em algum momento. Eu desaprovo, outras versões aparecem como eu não concordo. Eu desaprovo ou eu não concordo com o que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo. Tais palavras ficaram mais famosas do que a própria autora e passaram para a história com H maiúsculo e para a filosofia com F maiúsculo e para a sociologia com S maiúsculo e em demais áreas do conhecimento humano, sendo atribuídas ao próprio Voltaire, que jamais as disse. Até os dias de hoje, muitos professores, muitos filósofos e muitos profissionais simplesmente ainda, vejam bem, ainda ignoram a mulher por trás dessas palavras. A força criativa da mente feminina é ignorada por essas pessoas. E nem as feministas do século XXI aparecem com suas bandeiras para defenderem a autoria de Evelyn Beatrice Hall. Até sites oficiais como o Brasil Escola do portal UOL ainda acreditam a autoria da frase ao famoso filósofo francês. Assim como Hall, outras escritoras do naipe de Jane Austen, Emily Bronte, que escreveu O Morro dos Ventos Uivantes, Agatha Christie, ela mesma, e até a contemporânea J.K. Rowling, a criadora de Harry Potter, em dado momento de suas vidas, criaram pseudônimos masculinos para conseguirem publicar seus livros. A própria J.K. Rowling é um caso um pouquinho diferente, pois ela adota pseudônimos masculinos para editar outros livros, já que o seu próprio nome poderia ser ligado à saga de Harry Potter. Retornando um pouco para a ideia de vozes silenciadas, segundo a versão mais difundida, Medusa
era uma das jovens mais belas da Grécia Antiga. Para o deus dos mares realizar seu desejo, o que ele faz? A toma a força exatamente dentro do templo de Atena, onde não teria testemunhas. Essa é a profanação das crenças religiosas e práticas mágicas ou supersticiosas helênicas. O desfecho da história de ambos, porém, não é nada romântico, até porque agressor e vítima, enfurecida pela desonra de seu templo, a deusa da sabedoria faz de tudo menos utilizar sua sabedoria. Ela não se volta contra Poseidon, mas vinga-se daquela que ela considerou rival. Transforma seus cabelos em serpentes. A condena a ter um olhar petrificante eternamente. Encarnação do horror e do caos. Medusa é tornada um ser monstruoso, é tornada um monstro com a ajuda dos deuses. O herói Perseu, usando um escudo polido como espelho para refletir o olhar de Medusa contra ela, de costas, ou seja, sem querer saber de um passado, podemos interpretar dessa forma, consegue decapitá-la. Só que, mesmo morta, a Górgona ainda gera vidas. De seu sangue nascem Pégaso, o mítico cavalo alado, e o gigante Crisaor. Por isso, para os gregos, a imagem da cabeça decepada de Medusa tinha funções prática e ritualística, como proteção contra o mal, ecoando a mentalidade supersticiosa e religiosa da Grécia Antiga. Para quem não se recorda, Crisaor, o irmão esquecido de Pégaso, nasceu do pescoço da Medusa no exato momento em que foi decapitada por Perseu. Crisaor, cujo nome significa aquele que tem uma espada de ouro, Chrysos em grego é ouro e aor, espada, foi concebido quando Poseidon violou Medusa dentro do templo de Atena. Diferente de seu irmão, Crisaor é retratado ou como um guerreiro gigante ou, na minoria das vezes, como um homem poderoso que se casou com a Oceane de Calíroe e foi pai do gigante de 3 corpos, Gerion, que, por sua vez, foi morto por Hércules em um dos seus 12 trabalhos. Embora seja muito menos conhecido, menos citado nos mitos do que a sua própria família, Crisaor aparece em antigas representações, como no templo de Ártemis, em Corfu, ao lado de sua mãe. De volta a Medusa, ela faz-se absolutamente necessária porque ela resiste. Mesmo decapitada, sua força segue viva. Mesmo silenciada, seu símbolo atravessa o tempo. Sua voz simbólica atravessa o tempo, eu diria. Ler Medusa hoje é aceitar o desafio de encarar esse olhar por alguns segundos, para descobrirmos que o verdadeiro medo não está em Medusa, mas no que a sua história revela sobre nós quando transformamos vítimas em monstros, só para que a ordem ou as conveniências não seja questionada, seja legitimada. Essa leitura não anula o mito, muito pelo contrário, amplia sua complexidade, ecoa as vozes da sua vitalidade simbólica e mais atual do que nunca para conduzir a humanidade a urgentes e necessários debates sociais e políticos. Em fóruns ou cimeiras mundiais,
e em organismos internacionais como a ONU, a União Europeia e também no palco do Mercosul, sobretudo incluindo especialmente o Brasil, o país que mais vitima mulheres por ano no mundo. E claro, outros países também, como já falamos. E vocês, conheciam o mito de Medusa? Já leram-no com essa profundidade? Tinham essa perspectiva? Escrevam aqui nos comentários, eu vou fazer questão de lê-los, respondê-los, pois é muito necessário refletirmos sobre o que acontece no palco de uma Terra como nós vivemos, o planeta Terra, em relação como tratamos as mulheres, principalmente nós homens, como nós tratamos as mulheres, as nossas mulheres, pois chegará um dia em que o homem conhecerá o íntimo de uma mulher, e neste dia todo crime contra uma mulher será também um crime contra a humanidade. Pensemos assim, façamos dessa forma. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo-lhes saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!